de Provérbios. Então, nós fomos convidadas a se olhar e a se observar. E também, não só nesses que eu falei para você, que são tolo, o perverso, o zombador, o insensato, mas o ingênuo, mas o prudente, mas o sábio e o justo. Então nós aprendemos muito sobre esses personagens. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre você consegue olhar as pessoas pelas quais você hoje convive e que tem essas características, pessoas que já conviveu com você e que hoje você carrega traços desses personagens porque essas pessoas tinham e automaticamente você adquiriu dessas pessoas. Muitas vezes você nunca foi uma pessoa perversa. Essa palavra é um pouco dura, né? Ai, perverso é uma palavra muito... Mas a perversidade, ela tem aquela questão de... Você não espera a justiça de Deus. Você não espera o direcionamento de Deus para tomar suas decisões. Você vai tomando as suas decisões, muitas vezes, querendo a sua própria vingança. Ah, ela fez, ela precisa entender a minha dor. Então, vai ser assim que eu vou tratar essa pessoa. Não no questão do limite, porque nós vamos aprender aqui sobre limites, como o limite traz essa segurança na sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela está englobada nesse conhecimento do todo. Não só o conhecimento de mim, mas o conhecimento de como agora eu vou lidar com todos esses tipos de personagens na vida. E pelas quais as pessoas que eu convivi, que tinha toda esses personagens e que me trouxe muita dor. Como que eu vou me livrar dessas dores agora, Adriane? Porque uma coisa é você não ser e não concordar, mas uma outra coisa é você carregar dores de uma pessoa que foi zombadora, que te expôs, que te humilhou, uma pessoa que te usou, uma pessoa que foi perversa com você. Como eu vou lidar com essas dores agora, Adriane? Para me poder ser uma pessoa prudente, não reativa, não uma pessoa vingativa, que carrega mágoas, ou uma pessoa que não consegue mais se relacionar com as outras, não consegue avançar na vida, porque ela está presa ainda no que fizeram com ela. Porque Provérbios, ele vai te convidar a isso, ele vai nos convidar a criar um propósito, tá? Na dor. Provérbios vai nos convidar a entregar a minha dor no lugar certo, aonde as minhas lágrimas esteve ali, derramada no altar do Senhor. E Provérbios, ele vai nos ensinar a encontrar este lugar de paz, de aplicar isso agora na minha vida, mas na paz que vem do Senhor, que não é uma paz do mundo, que vem do saber, mas vem do temer a Deus, porque o princípio da sabedoria é o quê? É o temer a Deus, e não é ter medo de Deus, é saber que Ele é tão maior e tão conhecedor da minha história, que eu entendo que se eu sobrevivi e estou aqui na vida hoje, é porque Ele me segurou. E que cada passo que eu dou, em busca de conhecê-lo mais e mais e mais perto da sabedoria dele eu estou. Lembra que o Provérbios vai dizer assim que nós devemos procurar essa sabedoria, que é como saber lidar com a vida e com as pessoas e com o que fizeram conosco, como se busca a prata e o ouro. Então não é uma coisa fácil. Eu não vou de um dia para o outro conseguir ser uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, se eu não todo dia eu ter essa autoavaliação de quem eu sou e do que as pessoas estão fazendo por mim. Se eu estou me permitindo de novo, por quê? Porque eu me permito essa autoanálise de se olhar, falar, mas por que, Adriane, você está se permitindo? E encontrar as faltas, porque você tem uma falta, você tem uma dor, você tem uma necessidade não atendida.
toda necessidade não atendida, ela vai buscar no outro, vai buscar nas pessoas, vai buscar, não tem jeito. Saciar essa dor. E aí, como que eu faço então, Adriane, para me conseguir me esvaziar de todas essas pessoas e conseguir ficar na vida bem, porque o negócio é ficar bem, sabendo que o Senhor é aquele que está guiando a minha vida e ter paz em tudo isso. Provérbios, ele vai nos ensinar no decorrer de de tudo que eu estou falando para vocês, ele vai nos ensinar a ter esse respirar, a ter esse fôlego, tá? Então, o primeiro versículo que eu quero falar com vocês, primeira coisa, tá? Que a sabedoria que vem de Deus, ele vai nos dar o quê? Uma pré-visibilidade humana. Eu consigo prever o que as pessoas estão para tomar atitude. Então, eu já consigo ter... Lembra que eu falei do sábio? Que ele é aquela pessoa que ele consegue olhar e perceber nas experiências de vida dele também o que aconteceu e o como que eu não vou mais me permitir. Então ele sabe prever que é algo que não vai dar certo, prever um desgaste emocional. Ele consegue ter esse manejo, prever que aquela amizade não vai ser produtiva. Então a sabedoria de Deus, ela vem com essa coisa de previsibilidade, que eu vou prever o que virá sobre a minha vida, o que realmente pode acontecer. E eu tenho essa maturidade aonde? Na moral. Como que eu consigo? Quem consegue me dar a maturidade de saber que eu estou fazendo certo? Deus, a palavra de Deus. Porque eu não posso ser uma pessoa que conheço, leio a Bíblia, mas eu não consigo eternizar ela como uma verdade absoluta, sem ser um peso. Sem ser, tenho que fazer isso mesmo para poder ser abençoada? Nossa, eu preciso obedecer mesmo para poder conseguir ter uma pessoa na minha vida? Eu tenho que me renunciar a tudo isso? Então, quando você consegue ver as leis do Senhor, a forma com que o Senhor ele deseja que nós conseguimos viver na vida, vai existir regras pelas quais o Senhor colocou na palavra dele para que nós possamos ser abençoados, porque o Senhor, ele é aquele que conhece o coração de todos. O seu coração às vezes é ingênuo. E nessa ingenuidade, lembra que o ingênuo é aquele que acredita em tudo, não busca conhecimento, não busca se perceber nas histórias que já caiu, já tropeçou e não consegue cair na cabeça que ele tá errando porque ele nunca quis parar e visualizar já a sua vida. Tipo, basta, você já errou tanto nas suas escolhas, você tem que começar a se perceber. Então, o que eu quero dizer para você? Que a moral de Deus, o caráter de Deus, é essa maturidade que nós temos que buscar todo dia, tá? E nisso eu vou ter uma autoridade no meu interior. Eu não vou fazer nada por emoção, que nem um insensato, que faz as coisas por emoção. Não, eu tenho autoridade no que eu tô falando, nas escolhas que eu tô tendo. Por que eu tô tendo autoridade? Porque eu não tô fazendo por emoção, porque me pediram, porque eu tô com raiva, porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Eu estou fazendo, por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que Deus me ensinou. Eu sei a caminhada pela qual eu fui construindo a minha história com Deus. Não é um conto de fada, não é uma pessoa que chegou e falou, não é um post na internet que falou e que mudou o meu jeito de ser com as minhas condutas. Não, foi a moral e o caráter de Deus que me ensinou a ter essa autoridade. E não é nada místico, sabe? Não é que nem as pessoas, hoje em dia, elas têm eles fazem uma bagunça. Eu já falei aqui na live que muitas coisas que hoje os coach,
muitas linhas de terapia, é tudo pego da Bíblia. Só que é só conhecimento, gente. Porque não existe sabedoria sem temer ao Senhor. Não existe teoria. Tem pessoas que estão cheias de teoria e de conhecimento. Mas eu preciso entender a diferença de tudo isso, nós vamos aprender, tá? Porque a sabedoria, ela vem com o discernimento aplicado ao quê? A realidade que eu vivo. Não a realidade do meu vizinho, a realidade do outro, a realidade da minha casa. Quando eu consigo discernir a realidade da que eu vivo, baseada no que o Senhor está falando, na moral e no caráter do Senhor, eu tenho autoridade para poder tomar as melhores decisões. E isso, gente, não é construído de um dia para o outro. Isso é cavar, como diz a palavra, buscar todo dia a prata e o ouro, porque a sabedoria do Senhor, ela é mais valiosa. Ela é mais valiosa do que a prata e o ouro, tá? Então, a gente vai ter um caminho, tá? Onde tem padrões, há um caminho onde eu consigo observar as consequências de todos os meus atos. Eu não fecho os olhos. Eu não finjo que, não, isso aqui não. Isso aqui não serve para minha família. Não. Eu consigo olhar para minha realidade. A minha realidade. Lembra que na live passada eu falei sobre... hoje todo mundo fala sobre criação de filhos, mas você tem que olhar a sua realidade, não rejeitar tudo, mas olhar o que dá certo, visualizando o seu filho, olhando no olho do seu filho, entendendo as características únicas do seu filho, as habilidades do seu filho, que você pode... Então, você vai testando uma coisa, mas se você vê que não tá dando certo, que você olha e que não tem o jeito do seu filho, não vai dar certo, você não tem que ficar insistindo, porque você acha que tem que ser assim, porque todo mundo tá fazendo, a manada toda tá fazendo, eu vou fazer igual. Não. A sabedoria do céu, o temer ao Senhor é totalmente diferente. Ele vem quando eu consigo olhar, discernir a realidade que eu estou. Mesmo porque, vamos falar aqui, tem realidade de pessoas que veio de um contexto familiar com estrutura, onde o pai, eu quero que você se perceba, o seu pai e a sua mãe te deu estrutura moral, o caráter moral de Deus, ao ponto que você chegou na vida agora, depois de adulto, com um alicerce, onde você consegue tomar decisões sem ficar tão confusa, com tanto medo, onde você consegue tomar decisões, onde você não deixa as pessoas te manipularem, onde você não busca aprovação pelos outros, para tomar, para fazer, para dizer um não. Tudo isso, gente, é construído, os nossos pais. Nós, como os pais, eu que tenho que dar isso para os meus filhos. E olhando para a minha história, muitas coisas eu tive que aprender sozinha, agora como adulto. Então é diferente, às vezes, de alguém que já teve. Ou se a grande maioria que não teve, vai saber dizer, nossa, Adriane, eu li o livro de Provérbios, me vi tola em várias coisas. E por isso que o Senhor, Ele não deixa e não permite nós julgarmos a vida do irmão. Porque cada um sabe o chão que pisou, cada um sabe o solo que pisou da sua infância, cada um sabe a estrutura pela qual trouxe para ela as decisões que hoje, como adulto, muitas vezes se perde. Só que nosso Pai, o nosso perfeito Pai, Ele deixou tudo. Por isso que eu amo o livro de Provérbios, riquezas de detalhes, para que não houvessem nós desculpas, tá? Então, primeira coisa que a gente aprendeu aqui, que a sabedoria, ela vem junto eu consigo prever o que, na minha realidade, as pessoas que estão, como elas estão se comportando, e se eu posso ir ou se eu não posso ir, como prudente, tá? E eu consigo me perceber também. E se eu for ali, vai engatilhar, se eu for para continuar naquela roda ali, eu vou ter vários gatilhos lá que aconteceu, é melhor eu ficar mais pra cá, porque eu sei que não vai dar certo. Então você começa a ser uma pessoa que consegue fazer esse manejo sem prejudicar, sem falar mal de ninguém. Você consegue ser uma pessoa sábia.
Informação é diferente de conhecimento, tá? Então assim, ó, eu vou falar para vocês, eu trabalhei no Xerox, máquina que faz Xerox. Então eu lembro que teve uma máquina bem grande que chegou, que ela fazia muita coisa. Então vamos pensar que é a informação. Eu sei que ali tem uma máquina que tira Xerox, beleza? Tenho informação disso. O conhecimento, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar aquela máquina e começar a apertar os botões e fazer o manuseio dela, das funções pelas quais ela estava ali. Então, beleza. Então eu usei a informação, que era aquilo, para que funcionava aquilo ali, e agora a prática, que é de ir manuseando. Só que a sabedoria vem, como que a sabedoria vem? Quando eu uso as duas coisas junto. E aí eu encontro um propósito. Qual que é o propósito? É ser ágil, porque depois que eu aprendi mesmo, a manusear essa máquina, eu comecei a ver que ela conseguia separar. Se eu tivesse que tirar 10 cópias de uma mesma apostila, no manuseio eu achei o máximo, porque eu tinha uma máquina antes que fazia tudo, eu tinha que ir lá, colocava 10 e separava na mão. Agora essa máquina que veio para mim é uma máquina que sozinha ela separa, sozinha ela faz frente e verso. Então eu comecei a ver como ela tinha várias habilidades ali numa máquina só, o máximo. Então eu criei essa habilidade com aquela informação. E eu comecei a saber adquirir ela. Só que agora eu preciso ter um propósito. Não adianta eu ter só informação, conhecimento para virar sabedoria. Eu preciso, tudo que eu vivi na minha vida, eu preciso entender o propósito pela qual eu vivi. Senão você vai viver nas suas dores, você vai viver no seu vitimismo, você vai viver errando, porque você não encontrou propósito em nada que você viveu. Então eu consigo não ter um acúmulo de dados, um acúmulo de informação, um acúmulo de coisas. Não, eu fui praticando tudo aquilo que eu fui vivendo. Quem já se percebeu lendo vários livros, assistindo várias pregações, fazendo várias imersões e de repente fala, Adriane, eu tô na mesma. Por quê? Porque você criou vários bancos de dados de várias informação, dados, mas você nunca aplicou na sua vida. E aplicar na vida é renúncia, é escolha, lembra aquele versículo? Estabelecer um caminho, porque as minhas vontades, muitas vezes, elas vão ser uma vontade de explodir, vontade de voltar para trás. Se eu não estabelecer aonde eu quero chegar, eu nunca vou conseguir ter a sabedoria. A sabedoria, ela vem de uma persistência de quem eu quero ser. Eu resolvi que eu não vou mais gritar com meu filho. Vontade de gritar? Vou ter. Vontade de me alterar? Vou ter, mas eu decidi que eu quero chegar lá na frente, daqui 10 anos, me perceber sendo uma mãe extremamente controlada, extremamente organizada, onde eu consegui pegar as minhas emoções, segurar elas e não repetir aquilo que fizeram comigo, que era o quê? A vida inteira funcionava só no grito. Hoje, qualquer pessoa que grita, eu fico até com o coração acelerado. Então, eu não quero repetir isso. Vontade eu vou ter? Sim, muitas vezes sim. Mas eu decidi um caminho que eu vou estabelecer na minha maternidade. Então, é como se eu consigo olhar e criar regras, conceitos de como eu quero viver e experimentar isso na minha vida no dia a dia. Porque todo dia você vai ser tentada a não ser tola, a não ser insensata. Todo dia você vai vir um convite para você. E você vai ter que, pelo tudo que você tem aprendido aqui na live, você vai ter que se olhar e falar, não, peraí, eu tô indo pro caminho do tolo. Peraí, eu tô indo no caminho, toda vez que acontece alguma coisa, eu já falo demais, eu falo da minha vida pros outros, quando eu vejo, eu tô falando coisas que não era para falar, brigo com meu marido, que eu não queria brigar, porque eu já dou voz às minhas emoções, tá? Então, o conhecimento, ele tem que vir com uma função, com um propósito, tá? Aí sim vai gerar sabedoria.
Porque senão você vai ser uma pessoa que nem muitas pessoas falam, eu fiz doutorado, fiz isso, fiz isso, fiz isso, mas é uma pessoa que não construiu nada emocionalmente, porque eu posso ter um intelecto, saber, é diferente de ser uma pessoa que tenha uma pessoa sábia na sabedoria de Deus. O saber, a pessoa sabe muito bem, tá, mas o propósito ele é diferente. Você encontra em tudo que você viveu, você consegue olhar Deus e consegue não elaborar tudo isso e conseguir agora aplicar na sua vida com as pessoas e com você mesmo. Eu vou te ajudar aí para você se perceber, tá? Você consegue, alguma coisa acontece na sua vida, você consegue pensar, questionar e observar? Por quê? Porque o que eu vou falar para você? A sabedoria de Deus, que vem de Deus, não anula o nosso pensamento, ela o aprofunda. Então eu preciso sempre pensar, eu tô obedecendo as pessoas porque, tá? Então o ingênuo, o que o ingênuo faz? Vamos lembrar lá do ingênuo. O ingênuo, ele acredita em todo mundo, em tudo. Tudo ele sai acreditando. Contou uma teoria, ai, nossa, você viu? Não, tudo acredita, nunca questiona nada. Sai acreditando em tudo. Até para quem é acostumado com profecia, não sabe questionar se a profecia é de Deus ou não. Por quê? Porque a pessoa ingênua nunca buscou saber como que funciona o mundo espiritual. Ingênua. Aí começa a tomar decisões. Porque aí o que o ingênuo faz? Ele tende. Mas, puxa vida, eu era inocente, sim. Mas qual é aquele versículo que fala assim? Até quando, ingênuo, você vai continuar nessa ingenuidade? Não vai buscar conhecimento de quem eu sou? Vai se aprofundar em mim? Vai sempre ficar dependendo dos outros? Tá? Então, o tolo, o que ele faz? Ele rejeita tudo. É aquela pessoa que Deus fala, não, se comporta assim, faz assim. Não. Ele sempre rejeita. E o que a palavra do Senhor fala? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples é a mesma coisa que o ingênuo. Então ele dá crédito a tudo e o prudente já não. Ele consegue olhar os seus passos, ele consegue observar e questionar. Então quando eu consigo questionar, quando você se perceber sendo infantil na sua maturidade, você vai falar assim, você vai pensar assim: por que você está fazendo isso, Adriane? Ah, porque mandaram. Ah, é porque mandaram? Mas você nem pensou se faz sentido isso para você? Não. Você nem viu se isso é justo diante do Senhor? Não. Isso constrói você ou está te destruindo? Então, sempre você tem que pensar, até na igreja, até em departamentos que você tiver, tudo, você tem que se questionar. Está fazendo sentido você estar na roda desses amigos? Está te construindo em alguma coisa? Ou só tá, toda vez que você está na roda dessa conversa, está te destruindo? Faz sentido você tá? Por quê? Isso eu tenho que fazer essa pergunta toda vez para mim. Faz sentido? Não sei. É justo diante de Deus? Você acha que, olhando o justo, que é aquele que não consegue ficar bem diante da injustiça das pessoas, você acha que isso é justo, o que você está fazendo? Moralmente diante do Senhor? Você acha como que o Senhor estivesse olhando para o seu rosto agora? Você acha que realmente é justo? Faz sentido? Ou você está só perdendo seu tempo? Você está num lugar onde que, ó, às vezes você gastar sua energia em tal coisa, você está só gastando. A gente começa a se questionar. Quando você tem uma maturidade, tudo você questiona. E não é rebeldia, é você ver se faz sentido, se é justo e se realmente está te construindo em alguma coisa. Se eu tô crescendo. Meninas, pensa sempre igual, faz as mesmas coisas, fala as mesmas coisas. Sabe aquela pessoa que você conhece há 20 anos, 10 anos que seja, e ela sempre tá com as mesmas piadas, fala as mesmas coisas, não muda nunca. Gente, ela nunca parou para se perceber, questionar.
Então eu questiono como que é minha maternidade, eu questiono como é meu casamento, eu questiono como é minhas amizades, eu questiono a igreja que eu estou, eu questiono tudo. Eu tenho maturidade para pensar, tá? Eu não vou aceitando tudo. Você tá me entendendo? Tá? E o que seria essa previsibilidade humana, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, a questão de quando você consegue olhar o Provérbios e aí você conseguir prever o seu comportamento, você consegue não julgar as pessoas. Ah, a pessoa faz assim, assado, não tem nada a ver com você. Você tem que saber o limite daquela pessoa para você. Então, o que uma pessoa sábia? Ela não quer que o outro muda. Ela percebe o externo e ela consegue colocar cada pessoa na sua vida, no lugar certo. Não, essa fica, essa vai, essa é só tchau, essa é paz do Senhor, essa... Oi, tudo bem, colega? Não, essa pode ficar. Essa eu quero ficar porque eu tenho que aprender sobre isso, porque eu não sei sobre isso. Eu me perco nisso. Então, você para de julgar as pessoas de uma mudança que vai acontecer na pessoa quando ela também buscar conhecimento. Então, quando você tem um conhecimento, você para de cobrar o outro. Você, na verdade, você se coloca no lugar de uma pessoa que saiba viver com qualquer uma, sem querer que a pessoa mude a força. E nem se você não para de se frustrar querendo padrões de pessoas iguaizinhas a você. Nunca vai achar, tá, gente? Nem nosso marido. Então, o que acontece? Só pra gente entender. Você começa a perceber uma pessoa que não gosta de correção. Quem você vai lembrar? Do touro. Você vai falar assim, essa pessoa vai cair no erro sempre. Pode ter certeza. Você não vai ficar querendo brigar com aquela pessoa. Você fala assim, ó, só de perceber, qualquer coisa que fala para aquela pessoa, ela fala, não, eu já sei, não precisa, não, minha família já sabe. Não, eu já sei, não. Não, é uma pessoa que ela vai sempre repetir os mesmos erros, porque ela não quer ajuda. Ela já acha que já sabe. Lembra que o touro detesta ser corrigido? Detesta que alguém dá opinião para ela? Quem zomba? Sabe, aquele que a pessoa é aquela pessoa que ela vai evitar responsabilidade, ela vai zoar. Sabe aquela pessoa que você vê que fica zoando, tudo leva na brincadeira, tudo leva na zombaria, tudo é sarcástica, tudo leva na brincadeira, mas no fundinho tem ali a falta de responsabilidade. Ela até se arma nisso, porque é até uma pessoa até engraçadinha, as pessoas engolem ela porque ela é engraçada, mas na verdade ela não assume a responsabilidade de mulher, de mãe. Ela não quer isso, tá? Então você começa a perceber, aquela ali eu já sei que não adianta, eu vou evitar, porque ela não gosta nem que fala sobre nada, porque ela é uma pessoa que, se eu dar opinião, lembra que lá do zombador, ele vai te odiar. Fale algo para o zombador, corrija um zombador, será odiado. Na palavra do Senhor a gente estudou sobre isso, será odiado, Provérbios fala. Se não me engano é o 4. Será odiado. Então você já consegue perceber uma pessoa assim? Você vai gastar energia com ela? Não. Não vai gastar energia com ela. E a mesma coisa, quem não sustenta uma frustração. Sabe aquela pessoa que toda vez que ela se frustrou, não deu certo, né, um ensaio, não deu certo alguma coisa que ela planejou. Gente, lidar com frustração, com não, é o que mais a sociedade está se perdendo. Quantas pessoas, porque recebeu um não no relacionamento, ou entra numa depressão, ou se quer matar a pessoa, um monte de homem matando porque não aguenta uma frustração de um não de uma mulher. Aí quer dominar aquela mulher, e a mulher entra naquela bagunça, que a gente sabe, não vou entrar nesse mérito, que o negócio é bem mais embaixo. Mas não sabe lidar com a frustração. E muitas vezes na frustração, porque a minha maternidade não é igual a da vizinha, porque essas frustrações nos traz, você vai conhecer aquela pessoa que ela não sabe lidar com as frustrações, é mimizenta, vive choramingando, se vitimizando, você já vai saber que eu falo assim, ela é uma pessoa que reage mal com tudo, eu não quero perto, porque ela é pessimista demais.
Então, você vai começar a se visualizar. Então, essa pré-visibilidade humana é quando a sabedoria te dá essas ferramentas de quem você quer perto de você ou não. Você já vai conseguir, só de perceber os atos dela, porque nós somos uma carta escrita, as nossas atitudes não precisa nem abrir a boca, a gente consegue visualizar, nossas atitudes vai falar por si próprio, e aí você já consegue se perceber e se blindar, tá? E não é você julgar, porque não devemos julgar o nosso irmão, porque cada um tem o solo da sua história. Mas eu consigo entender o que cabe para minha família, o que cabe para mim, aonde eu quero melhorar, aonde eu quero amadurecer. E eu não quero estagnar. Tenho 40 anos, o ano que vem eu quero estar melhor do que esse ano. É sempre a gente pensar assim, tá? Então, você tem aquela coisa, lembra que eu falei do limite? Vamos ver se eu tô aqui com o meu caderninho do limite. Eu lembro que eu fiz, né? Vou fazer aqui de novo. Mas eu tô com caneta aqui. Limite é a coisa mais linda que você vai ter na sua história, da sua vida. Eu tenho eu e você, o outro, né? Então eu tenho aqui a minha linha do eu e você. Então assim, ó, eu tenho a minha linha, essa linha só Jesus entra. Nem marido, nem filho, e aqui o outro entra. Se ele querer entrar aqui, ó, no lugar onde não é, eu não autorizei, eu vou fracassar. Se eu permitir, se eu ser passiva, se eu ser uma pessoa que negocia valores, se eu sou uma pessoa que tolera o desrespeito, se eu sou uma pessoa que me perco em mim mesma, as pessoas vão passar esse limite e eu vou ser fadada ao fracasso mesmo, porque eu nem sei pôr limite em ninguém, Adriana, eu não sei pôr limite. E a sabedoria te convida, ó, saiba pôr limite, sabe? É aquela coisa assim, eu preciso que o Espírito Santo me governe, me ensine, me instrua a pôr limites, oxi. Então, você sabe quem você é, você sabe para onde você vai, você sabe que não vai negociar a moral e o caráter de Cristo em rodas, em nada que você será tentada, porque você já estabeleceu um caminho para sua vida. E limite hoje, gente, posso te falar, é luxo. Como assim, Adriane? Poucos têm. Sabe uma grife que tem às vezes uma roupa de luxo que poucos têm? Pasme que eu tô dizendo para vocês. Poucas pessoas sabem dizer não. Poucas pessoas sabem se perceber e ter essa consciência emocional que aquilo não vai me fazer mal e eu vou dizer não. Na grande maioria, nós somos tentadas a não ter essa autonomia moral de olhar e dizer não, porque somos movidas pelo prazer, somos movidas pelo agora e não olhamos para a consequência do amanhã. Tá? Então, quando eu tenho a capacidade de não me perder nas aprovações, porque eu preciso ser aprovada, porque eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso ser amada, eu negocio tudo isso que eu aprendi com Deus, porque eu não consigo sustentar. E aí que vem essa roda de toda vez se perder nas mesmas coisas, nas mesmas coisinhas, porque eu não consigo ter o conhecimento, a habilidade de ficar praticando aquilo que o Senhor falou para mim praticar. Então você vai ter só muita informação, dados e dados, e você não vai sair disso, não vai sair, porque não tem como sair disso. Porque eu preciso temer ao Senhor para poder adquirir a sabedoria, e temer é renúncia, temer é obediência, e temer é estabelecer um caminho reto. Tá? Então eu vou preferir o que? Agradar, eu vou preferir falsas verdades. O que é falsas verdades? Acreditar numa coisa, eu tenho um ótimo casamento, nossa, não, meu marido me ama, imagina que meu marido, imagina. É uma falsa, você sabe que vocês estão péssimos, estão desconectados, mas você prefere acreditar nessa falsa verdade. Eu sou uma ótima mãe, eu já caí nisso, gente, eu caí na falsa verdade de ser a melhor mãe. Mas os meus olhos se abriram, louvado seja Deus.
E quando ele se abriu, foi com os meus filhos falando pra mim, não, mãe. Foi perguntar, ai, o que vocês acham de mim como mãe? Caí nisso, viu, gente? Falei, eu não vou ficar brava não, pode falar a verdade que vocês quiserem. Maiara, você me fala quantos minutos eu tenho, por favor? Pode falar, tá? 11 minutos, Bri. 11? Isso. Pode falar. Ouvi, gente. Doeu. Doeu. Mas foi libertador. Porque a partir dali, consegui estabelecer regras em mim mesmo para me dominar, para ser melhor. Tá? Então, essa falsa verdade de algo que Deus já falou, tá tudo errado. Você sabe, mas você quer sustentar isso? Então, o que acontece? Quando você impõe limites em você mesma, você consegue falar assim, para você mesma também. Adriane, você tá agindo porque você teve um abandono, porque você tem carência, porque você tem dependência emocional, porque faltou isso em você. Então, ó, se apegue no Senhor e vai dar tudo certo. O Senhor vai abençoar a sua história agora, porque eu sei que foi difícil, eu sei que doeu, eu sei que não foi fácil, mas você pode colocar tudo, toda essa dor no Senhor. Tudo que te faltou, tem um Pai te abraçando, te cuidando, que te ama e que vai fazer você conseguir sair dessa. Porque a sabedoria é quando você não precisa mais reagir toda estabanada sem saber para onde ir. Porque você agora já aprendeu a discernir o que pode, o que não pode, aonde eu vou, aonde eu não vou. Eu não vou ser uma pessoa paranoia. Não, você não sabe, já aconteceu isso. Paranoia. Tem gente que fica tão traumatizada que fica com paranoia. Certo? Ou você fica com aquela pessoa que coloca limite e sente culpa. Coloca limite e sente culpa. Não. Você tem a autoridade. Hoje eu consigo ter autoridade na minha família sem agressividade. Demorou a conquistar isso, gente. Não foi fácil. Foi muita renúncia, foi muito choro no altar do Senhor. Deus me muda, Deus me transforma. Eu preciso mudar esse ciclo. Esse ciclo eu não quero que passe. Foi um autoconhecimento das minhas fraquezas e um desejo absoluto de querer de mudança. Eu não fiquei numa falsa verdade. Eu me humilhei, pedi perdão para meus filhos, falei que ia melhorar. Tem coisa que eu vi que eles exageraram, mas daí eles não têm um cognitivo ainda totalmente maduro, não adiantava eu falar, mas assim me comportar diferente. Libertador. Quando você consegue ser humilde de pedir perdão, reconhecer que você precisa sim mudar e ter esses limites claros, essa autoridade que vem do Senhor. E a autoridade que vem do Senhor, ela não vem assim com desconfiança, de você se sentir trazer. Lembra das armaduras que eu falei que aquele versículo maravilhoso, 2 Coríntios, que esse eu quero que vocês deixem junto com Provérbios, né? Usamos as armaduras poderosas de Deus e não as armaduras do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos e destruir todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e ensinando a obedecer a Cristo. Eu vou ensinar tudo aquilo que esses pensamentos e esses comportamentos pelas quais eu já me percebi sendo tola, insensata, a obedecer agora o que Cristo está pedindo para me obedecer. E eu vou seguir firme nisso. Então, eu estou criando uma maturidade, tá? Uma estrutura, eu não estou enrijecendo, ficando dura, que nem um lápis, né? Que não dá nem para ser maleável, né? Você acaba sendo aquela pessoa que não consegue, acaba ficando uma pessoa muito rígida, com tudo. Vai de um extremo para o outro, corta tudo. Quer perfeição das pessoas em tudo, senão você não se relaciona mais. Tá errado também, gente. Não é assim que Deus está... A Provérbios não está convidando a gente para isso. E a sabedoria é quando eu consigo não afastar as pessoas de mim, mas eu consigo lidar com todas elas sem me proteger, sem me destruir.
Então eu consigo pôr limites com autoridade, sem agressividades. Eu consigo ter amizades, mas eu consigo colocar pessoas, cada pessoa no lugar que elas devem estar. Sem julgar elas, deixar elas serem quem elas é, sem me frustrar com elas, porque eu já sei, eu já olhei que elas é tola, que ela é insensata, elas agem pelas emoções, eu não vou me perder por elas. Eu tô me construindo. Eu sei aonde eu quero chegar com a minha família, com o meu marido, como mulher, como adoradora do Senhor, como uma boa mãe. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu não vou me vitimizar no que fizeram por mim, porque hoje, com o que eu li aqui, eu vou colocar cativo todos os pensamentos a obedecerem a Deus, porque eu sou livre em Cristo Jesus. E aí eu quero que você pense em todas as dores que já causaram em você. E quantas vezes você foi reativa, construiu muralhas e não conseguiu sair desse ciclo porque você está muito magoada ainda. Você não consegue sair desse lugar. E nós vamos cantar um hino, que eu quero cantar com vocês, porque o Senhor falou que nós devemos aprender a colocar no altar do Senhor todas as nossas dores. Nós precisamos atender assim que tudo o que aconteceu conosco precisa encontrar um propósito, precisa encontrar um lugar de refúgio. Todo lugar que a gente for, que aconteceu conosco, não devemos mais colocar na responsabilidade das pessoas prover, mas que Deus está me construindo, Deus está cuidando, me ensinando a amar, me ensinando a adorar, me ensinando a ser serva dele, me curando. E aquilo que eu não tenho resposta, eu vou confiar no meu Pai e vou confiar que Ele está cuidando de mim. E vou aceitar que Ele é o maior na minha vida. Então eu vou compartilhar minha tela. Vai acabar a live, tá, gente? No meio disso. Mas eu quero que você vá orando, pedindo para o Senhor te ajudar a vencer tudo aquilo que te trouxe tanta dor e pedir a sabedoria para o Senhor. Deus, eu quero ser sábia. Eu quero colocar tudo aquilo que ainda me traz dor e angústia no teu altar. As minhas lágrimas é no teu altar, não é no desespero. Eu quero pedir para o Senhor, Senhor, me ensina. Na verdade não é esse hino, é esse aqui, ó. O milagre sou eu. Quem ama esse hino? Agora o milagre é você sobreviver a tudo isso que fizeram com você. O milagre é você ser prudente todo dia, escolher Deus todo dia. É não se permitir mais. Ó, quero que você pense. Vamos acabar com esse hino, eu vou mandar depois os dois hinos. Se Deus está presente, a dor não vai te matar, tá? Vocês estão ouvindo? Ó, entende o valor. Quantas vezes você chorou pedir para Deus, Deus, eu não vou dar conta, tá doendo muito. O perverso veio e fez maldade comigo. Senhor, o zombador riu da minha cara, Senhor, como doeu. Senhor, como eu fui traída. Me ajuda a ter sabedoria. Ó, Ele sabe. Ele faz, ó. Gente, esse hino é maravilhoso. Que o Espírito Santo enche a sua vida de sabedoria. Que Ele possa te ajudar a elaborar tudo o que fizeram com você. E haja um propósito na dor. Eu declaro que eu aceito. E agora você é um milagre. Você é um milagre, você chegou na vida, você chegou aqui, nesse dia, porque você é um milagre. Você é um milagre, Deus te ama muito, Ele me ama. E o desejo dele é nos encher de sabedoria. A sua casa será uma bênção, você, o seu esposo, o seu futuro esposo, todas que estão aqui. Você não vai parar. Espírito Santo, nós somos um milagre, gente.
Ti, Senhor, conseguimos, Senhor, vencer. Continue adorando a Ele, Ele sabe, Ele tem prazer em te ensinar, Ele tem paciência. O milagre é eu e você. Eu quero que você nunca mais esqueça esse livro. Quando você se sentir perdida, acredite que Ele está de mãos dadas com você. Saiba pôr limites. Não se permita mais. Não precisa ser reativa. Mas encontre um lugar em Deus onde faz sentido, tem propósito. Acredite que Deus sempre tem alguém para te ajudar. Ele sempre vai colocar alguém. Acredita que Ele está te ensinando a adorar. Me ensinando. Ele está te ensinando a adorar nas dores, nos desafios. Me